Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui, um vídeo bem simples. Tô utilizando minha webcam, meu microfone do notebook mesmo, não tô utilizando minha câmera e aqueles recursos que vocês estão acostumados no canal. Mas é para explicar alguns termos aí que estão aparecendo bastante na mídia e acho que é interessante vocês conhecerem o significado deles, a diferença entre eles, tá? A gente está aí numa época falando muito sobre a pandemia do coronavírus e eu tô aqui para explicar para vocês a diferença entre endemia, surto, epidemia e pandemia. São 4 termos muito utilizados aí dentro da biologia, dentro da medicina, dentro da ciência e da infectologia de forma geral. E acho que é interessante vocês saberem a diferença entre eles, ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Sabrina, sou bióloga, sou doutora em História da Ciência, e as epidemias, as doenças, elas fazem parte da história da humanidade, assim como da história da ciência, da história da medicina e tudo mais. Grandes epidemias, grandes doenças aí que mataram muitas pessoas, serviram aí de impulso para muita coisa que foi desenvolvida na ciência e na sociedade, né? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre esses termos. Eu vou começar explicando para vocês o que é uma endemia. A endemia, galera, é quando você tem uma doença, uma determinada doença. E ela acontece sempre numa determinada região com uma frequência linear, né? Com uma frequência constante, ou em determinadas épocas do ano ou durante o ano todo. Então é comum que você tenha durante o ano o mesmo número de pessoas infectadas com aquela doença, uma mesma taxa de mortalidade naquela região daquela determinada doença, tá? Então a doença ela é controlada, ela tá num determinado local, né, um local específico, e ela vai sempre ter um determinado número de vítimas, tá? Então isso é a endemia, tá certo? As doenças, pessoal, elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por protozoários ou por vermes, né? E então tem uma diversidade muito grande e todas essas doenças elas se encaixam nesses termos que eu estou explicando para vocês, tá certo? Então você pode ter uma endemia, por exemplo, de vírus. A dengue é considerada uma endemia aqui no Brasil, né? Em determinadas regiões do Brasil, em determinadas das cidades, localidades do Brasil, a dengue é uma endemia. Ela existe em determinadas épocas do ano, um determinado número, e você tem aquela taxa de mortalidade constante, tá? E é estranho falar isso, que dá a impressão que, tá tudo bem, morre sempre o mesmo número de pessoas todo ano, então tá tudo sob controle. Não é bem assim. O governo sempre tem que adotar medidas para que as endemias elas diminuam, pelo menos, né, que as pessoas se conscientizem. Em relação à dengue, todo mundo sabe o que tem que fazer para combater, né, o vetor da dengue, porque a dengue é uma doença que tem vetor. Ela é causada por um vírus, mas ela é transmitida por um inseto, que é o Aedes aegypti. Então, o causador é aquele que vai causar a infecção no seu organismo. E o vetor é aquele que leva a doença até você, o transmissor. Algumas doenças têm vetores, outras não, é pelo contágio, né, pelo contato direto, certo? Mas a dengue é uma doença aí que tem o vetor, e aí o governo alerta a população para diminuir o vetor, tomar cuidado, usar repelente e tentar diminuir o número de casos, né? Mas infelizmente eles ainda acontecem. Outro exemplo de endemia, galera, vai ser a malária, que é causada por protozoário, né? Ela é uma doença endêmica. Ela vai ser comum em determinadas regiões. Aqui no Brasil ela vai estar presente na região amazônica, então ela é endêmica da região amazônica. A gente tem também a doença de Chagas, que é uma doença endêmica aqui no Brasil, em determinadas regiões, tá? A gente tem também, por exemplo, a esquistossomose, que é uma doença causada por verme, né? Que é o esquistossoma, que causa a esquistossomose ou barriga d'água. Ela também é uma doença endêmica. E a população é alertada, né? Para não entrar em lagos, que pode se contaminar. É colocado, assim, instalações sanitárias, né, saneamento básico para o máximo de pessoas possível. Mas tem algumas regiões que são muito rurais, são muito do interior, então a doença acaba sendo endêmica nessas regiões, ela é comum nessas regiões, ok?
Gente, mas uma endemia, ela pode sair do controle. E aí eu tenho o quê? O surto, tá? Então vamos supor que a dengue ela é comum numa determinada área, numa determinada época do ano, você sempre tem naquela mesma região pessoas contaminadas com dengue. Mas se esse número aumenta, aí eu passo a ter um surto. O surto é quando uma doença ela existe num determinado local, tá? E de repente aumenta muito o número de pessoas contaminadas. Ou quando a doença existiu naquele local e há muito tempo ela não existe mais e de repente ela volta. Aí eu tenho surto. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor que numa cidade você não tem mais casos de meningite e de repente a meningite reaparece. Você tem um surto, porque aquilo não é mais endêmico, não é mais comum. Então, aquilo deixa de ser comum e passa a ser um surto. Ou então você tem uma determinada região onde você tem em torno de, sei lá, 100 casos de dengue por mês e de repente você tem 300 casos. Então, saiu da faixa da endemia, né? Subiu muito. E aí você tem o surto, tá? Outro exemplo, a doença de Chagas, que acontece em algumas regiões do Brasil, tá? Ela é endêmica em algumas regiões do Brasil, mas aconteceram aí dois casos, dois episódios, um no Pará, que eles fizeram a polpa do açaí moendo o inseto barbeiro junto e ele espalhou o tripanossoma na polpa do açaí. Todo mundo que comeu aquele açaí se contaminou, então você teve um número de casos maior do que o normal, então você teve um surto, tá? Só que ficou, né, restrito a uma determinada região. Um outro exemplo, no Paraná também, quando a gente teve uma situação bem parecida, eles moeram um inseto barbeiro junto com a cana para fazer o caldo de cana, né, a garapa. E aí nisso aquele caldo de cana se contaminou também com o tripanossoma, né, que é o agente causador da doença de Chagas. E aí você teve um grande número de pessoas contaminadas, tá? Fora do normal. Então aí a gente teve novamente um surto, tá certo? Então esses são exemplos de surtos. Surtos podem acontecer ou por um fator climático que deu certo, que o vetor super se desenvolveu, ou quando a gente tem desmatamento e invade áreas silvestres e tem muito contato com animais e aí facilita a contaminação. Tivemos um surto de febre amarela no estado de São Paulo, alguns anos atrás, não me lembro exatamente quando, acho que há uns 2 anos atrás. Então deixou de ser endemia e passou a ser um surto, mas já foi controlado, né? Porque tem vacina, né? A febre amarela, ela é viral, então ela tem uma vacina. A gente teve também esses dois exemplos de surtos da doença de Chagas, como eu falei para vocês, a doença de Chagas que é causada por um protozoário, mas é transmitida pelo inseto barbeiro, né? O barbeiro é o vetor. Então também foi aí um outro exemplo de surto, tá? Então a endemia, a doença acontece num determinado local e você tem sempre o mesmo número de pessoas infectadas. O surto é quando a doença está acontecendo num determinado local, só que você tem um número fora do normal, tá, de pessoas contaminadas. Outro exemplo de surto que eu me lembrei agora também aconteceu no Paraná, onde uma gata deu cria numa região de uma caixa d'água que abastecia uma determinada cidade do Paraná. E aí as fezes do gato tinham contato com a água, tá certo? E aí você teve um surto naquela cidade de toxoplasmose, tá? Também foi um caso bem complicado que aconteceu aí. Bom, então tanto a endemia quanto o surto estão contidas num determinado local, tá? Só que a endemia tem um número controlado, o surto tem um número acima do normal daquela região. A epidemia é quando a doença se espalha para outras regiões onde a doença normalmente não atinge, né? E sai também do controle, sai do esperado, tá? Então a epidemia ela é mais abrangente do que o surto. Por consequência, mais grave também, tá? Um surto pode se tornar uma epidemia? Sim, geralmente é assim que acontece, tá, gente? A gente pode ter alguns exemplos aí, né, de epidemias, tá? Como, por exemplo, a tuberculose é considerada uma epidemia, tá? Ela pega várias regiões aí do mundo, né? E tem oscilações, tá certo? Podem acontecer também epidemias de dengue, tá? Um surto pode evoluir para uma epidemia de dengue, então a epidemia ela se espalha mais, tá certo?
A gripe H1N1, ela é considerada uma epidemia, tá? Então tem algumas fontes que trazem a gripe H1N1 como pandemia, porém outras fontes trazem como epidemia, tá certo? O Ebola também teve uma epidemia, ela passou das barreiras da África, tá? E acabou se espalhando aí por mais regiões, então se tornou uma epidemia. A epidemia é quando a doença não está mais concentrada naquela região endêmica dela, ela se espalha, ela é mais grave, tá certo? E, finalmente, a pandemia, né, que a gente está falando tanto aí que o corona, ela é uma pandemia. A pandemia é quando a doença se espalha por 2 ou mais continentes, tá certo? Então, ela tem uma proporção mundial, ela vai além da epidemia. Nós tivemos poucas pandemias na nossa história, tá? A gente pode pegar aí em 1918, mais ou menos essa data, a gente teve uma pandemia de gripe espanhola, chegou aqui ao Brasil, acabou o quinto presidente do Brasil, né, que é o Rodrigues Alves, acabou morrendo em decorrência da gripe espanhola, tá, gente? Então foi uma coisa bastante séria, uma coisa bastante grave. E matou milhares de pessoas no mundo todo, tá? Então foi uma situação muito complicada. Lógico que a gente tem que ver que naquela época a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, né? Hoje a gente é mais informado, a gente sabe como prevenir, né? Às vezes a gente não age da maneira que é recomendada, mas a informação chega até a gente, né? Então é um cenário bem diferente do que você tinha em 1918, tá? E agora a gente tem aí o coronavírus, né, como uma pandemia, tá? E aí vocês perguntam, mas por que certas doenças não se tornam pandemias ou grandes epidemias, como a dengue, por exemplo? Por que ela fica muito restrita aqui? Porque algumas doenças, porque na verdade as doenças elas têm um contágio diferente, né, uma da outra. E isso às vezes acaba barrando aquela doença. Por exemplo, a dengue, ela tem um vetor que é o Aedes aegypti, né? Então o contágio dela não é direto de pessoa para pessoa. Ela tem o vetor, então para você ter a dengue, você tem que ter o inseto, o mosquito Aedes aegypti. E esse animal, ele não vai se desenvolver em todas as regiões do mundo, né? Ele vai ficar muito restrito a áreas onde faz calor e tem muita umidade. Se você muda essa condição, você já não tem mais o vetor da doença. Então, por isso que ela não se espalha tão fácil, tá? A mesma coisa vai ser a malária, né? Você tem que ter a presença do inseto, do anófilis, para fazer a transmissão da malária, tá? No caso da doença de Chagas, você também tem que ter o vetor, você também tem que ter o barbeiro para fazer essa transmissão. Então você sai daquela região que tem um determinado clima, uma determinada flora, uma determinada condição, o vetor já não se desenvolve mais. Então a doença não tem essa capacidade de se espalhar, tá? Que a gente dá o nome de virulência, né? Que é a capacidade de espalhar aí a doença. Agora, o corona, a gripe espanhola, por exemplo, o contágio se dá de pessoa a pessoa, contágio direto, né? Então, através de gotículas de saliva, da respiração, do ar. Por isso que é muito mais difícil conter essa doença, né? Então, meus cachorros estão querendo participar do vídeo, aí vocês viram, né? Então, é mais difícil de conter, por isso que elas se espalham aí dessa forma que a gente está vendo. Bom, gente, então espero ter esclarecido aí suas dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar a sua pergunta aí nos comentários do vídeo, tá ok? Então essa é a diferença entre endemia, surto, epidemia e pandemia, ok? Espero ter ajudado vocês aí, certo? Um grande abraço, uma boa noite e até mais.